E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje é um vídeo de dicas para você que está começando uma coleção retro game. E claro, eu tenho certeza que vai servir para você que já tem uma coleção também. Eu não vou começar falando, não comece uma coleção, porque eu acho que se você tá querendo começar, é porque isso é mais forte dentro de você, assim como é dentro de mim. Thales, se você não tivesse comprado nada até hoje, desde os 12, 13 ou 14 anos que você já coleciona, você começaria e colecionaria? Sim, eu começaria uma coleção hoje. Independente do valor dos itens, eu acho que com calma, paciência e tempo, você vai chegar no seu objetivo. E a gente vai galgando novos degraus. Quando a gente começa uma coleção, a gente quer ter alguns tipos de consoles. Depois que a gente já tem um certo volume de consoles, volume de jogos, a gente quer galgar novos degraus, e isso é totalmente comum. E isso vai acompanhando a gente de acordo com a mudança de fases das nossas vidas. Não há problema nenhum você, por exemplo, vender a sua coleção em um dado momento, porque ela parou de fazer sentido para você e de repente você recomprar. Aconteceu com alguns amigos meus, como o Klebio, que é membro do canal. Ele vendeu a coleção dele, foi para o Mr. FPGA e depois de um tempo ele teve vontade e desejo de recomprar alguns consoles. Eu acho que a gente tem que fazer sempre essa autoanálise e comprar e curtir a nossa coleção e comprar realmente aquilo que nos faz feliz. Então, Thales, você começaria a colecionar hoje? Começaria. Eu sei que a caminhada não é tão simples como foi no meu começo, onde eu tive algumas oportunidades, porém, quando eu comecei, eu não tinha tanta possibilidade financeira assim. Então eu comprava um videogame a cada 3 meses, comprava poucos itens por mês, mas o tempo estava sempre a meu favor, porque com o passar do tempo eu sempre ia acumulando algumas coisas a mais. Então a primeira dica que eu te dou é: faça uma lista daquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que você realmente quer comprar, aquilo que realmente você quer possuir. Por que eu falo isso? Porque quando a gente entra no colecionismo, independente de qual seja, nós vislumbramos muitas coisas. Nós vislumbramos vários consoles, vários jogos, vários upgrades que a gente pode fazer no nosso console, e a gente pode comprar às vezes coisas que a gente vai se arrepender e não vão fazer sentido para nós naquele momento. E às vezes fazer compras que simplesmente não valem o dinheiro que a gente está gastando nelas. Então, compras inteligentes, pesquisar muito, principalmente no canal aqui do Taleco, faz muito sentido. Por isso, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like e, claro, vem fazer parte da comunidade que a gente está criando aqui no YouTube, se tornando membro. É muito importante que nessa etapa de começo, você realmente planilhe o que você quer e, claro, pesquise muito sobre. Então eu começaria comprando aqueles videogames que fazem mais sentido para mim e sempre pensando naquilo que eu vou querer jogar. Eu acho que as minhas dicas são mais para as pessoas que, além de colecionar, querem jogar. Por quê? Porque eu acho que é a forma que eu coleciono, então eu consigo nortear pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Se você é apenas colecionador, talvez essas dicas possam não fazer tanto sentido para você. Então, se você é apenas colecionador, vá nos consoles que estão acabando. Primeiro, compre os primeiros, depois você compra aquilo que é mais relevante para você. Mas se você é um colecionador que está começando, que você tem esse alvo de se tornar um colecionador e quer jogar a sua coleção, comece com aquilo que realmente você quer jogar. Você quer jogar Super Nintendo? Comece pelo Super Nintendo. Você quer jogar Mega Drive? Comece pelo Mega Drive. PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox clássico, Dreamcast, Sega Saturn? Não sei, mas faça uma lista dos primeiros consoles que fazem mais sentido para você, que é os que você mais vai utilizar. Eu tenho já vários consoles hoje em dia, já estou beirando 50 consoles hoje, e, claro, alguns repetidos, mas 50 consoles hoje, e eu jogo mais massivamente uns 5. 5 consoles, eu tô ligando praticamente toda semana, 5 consoles. Bom, vamos ver se são 5 mesmo. É o Master System, o Mega Drive, o PlayStation 1, o PlayStation 2, o Super Nintendo. São 5 consoles que eu mais ligo dentro da minha coleção. Praticamente o Super Nintendo eu ligo praticamente todos os dias e o PlayStation 1 também, mas esses 5 consoles são os que eu mais ligo. Quer dizer que são os que eu mais gosto de jogar? Não, é que às vezes são plataformas que eu tô querendo realmente conhecer, e aí eu jogo um joguinho, são jogos mais rápidos, enfim,
Cada um tem a sua, mas faça uma lista dessa e comece a ir atrás dos consoles. Eu acho muito interessante, antes de você se tornar um colecionador de jogos, você comprar um Everdrive, do mais barato. Aquele Everdrive que já vai rodar 80% da coletânea. Por quê? Porque isso vai fazer com que você perca a vontade de comprar qualquer porcaria de jogos. Por quê? Vou te explicar. Quando às vezes a gente está começando, a gente quer ver volume na prateleira, a gente quer ver vários itens na nossa frente. E aí a gente vai lá e compra 50 jogos de futebol. Se você gosta de futebol, tudo bem, mas estou falando de forma geral, são os jogos mais baratos. E às vezes é o que a gente quer ver, a prateleira cheia. Eu cometi esses erros, comprei vários jogos que eu não tenho interesse em jogar e que não tiveram um apelo emocional. Então eu olho hoje para minha coleção de alguns jogos, eu falo, cara, esses aqui não faz sentido nenhum tá aqui, porque eu nunca nem joguei, talvez eu só testei. E quando você tem um Everdrive, essa vontade de ter os jogos, de jogar e conhecer, ela meio que passa, porque você vai conseguir analisar muito melhor o que você vai comprar. Porque basicamente, quando você tem um Everdrive, você já não precisa mais ter os jogos para que você possa ter acesso ao software dos jogos. Se você quiser jogar o jogo, você está com o Everdrive. Então a compra de jogos se torna muito mais coleção. E há pessoas que nem mesmo querem ser colecionadoras de jogos, querem ser colecionadores de consoles, preferem ter os consoles, melhorar os consoles e jogar com o Everdrive. Tudo bem, é o seu estilo de coleção, é o meu também. Eu gosto de jogos originais, tenho alguns da minha coleção, tenho mais ou menos 250 jogos originais, mas hoje em dia eu foco muito mais na aquisição de consoles. Eu, nos últimos tempos, tenho só comprado consoles e, eventualmente, uma compra ou outra de jogos. Por quê? Porque eu quero chegar a ter todos os consoles que eu tenho vontade e aí depois eu começo a ir atrás dos jogos. Mas eu compro um videogame, eu já penso isso. Como que eu vou jogar? Como que eu vou extrair o máximo dele, gastando o mínimo possível? Então, por exemplo, eu vou jogar numa televisão de tubo? Pô, eu preciso ter, no mínimo, um conversor de SCART para componente. Se você não tem uma televisão com componente, eu iria atrás de uma televisão com componente. Para mim, o mínimo hoje, mas isso é aonde eu cheguei depois de anos jogando, anos tendo aquisições e upgrades no meu setup. Mas para mim, no mínimo hoje, Thales Câmara, eu teria uma televisão com tubo componente ou uma televisão moderna com uma GBS Control. Isso para mim seria o pontapé de investir grana para comprar esses acessórios. Quero comprar uma televisão de tubo? Beleza, compra uma televisão de tubo com componente e um conversor de SCART para componente. Para quê? Para que você possa ligar os seus videogames antigos em SCART. Televisão moderna, no mínimo uma GBS Control para você poder ligar cabo componente e cabo SCART. E aí compraria os cabos SCART para cada um dos consoles. Então eu faria isso aí. Comprou um console? Já vai se preparando. É um controle sem fio, é um Everdrive, é um cabo SCART. Infelizmente, o nosso colecionismo meio que se tornou um pouco disso. Às vezes vai ficando caro, uma bola de neve, mas no final do dia faz muito sentido, porque você vai conseguir jogar todos os jogos com uma qualidade de imagem maravilhosa, e jogar com uma qualidade ruim é algo que nos limita e faz a gente desanimar um pouquinho. Mas quando você vê que os jogos antigos são muito bonitos, mesmo numa televisão moderna, mesmo numa televisão de tubo, aquilo te motiva a ir além. Então essa é a forma que eu faço as minhas aquisições e realmente comprar aquilo que vai fazer sentido para você. Eu acho que essa é a principal dica que eu posso te dar. Sobre as plataformas, tem plataformas que a gente quer adquirir, mas que são extremamente caras. Thales, quais são as plataformas baratas hoje de aquisição, de você comprar? Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 2, PlayStation 1 são muito baratos. Você encontra ali na faixa dos R$400 para baixo, você encontra todos esses consoles. Quando a gente começa a ir para um Xbox 360, a gente também encontra meio que nessa faixa. PlayStation 3, R$600 e funcionando bonitinho. Aí outras plataformas são mais caras e os jogos também acompanham exatamente isso. Plataformas que tiveram muitas vendas, foram uma plataforma que vendeu demais, geralmente os jogos são mais baratos que plataformas mais exclusivas. Então essa análise vale a pena para você saber aonde você está se metendo. Thales, o que você recomenda colecionar que é barato? PlayStation 3, os jogos são muito baratos.
PlayStation 4, os jogos são muito baratos e são plataformas maravilhosas para você que está começando. Às vezes você ainda está nos jogos modernos e colecionar PlayStation 3, PlayStation 4 se torna muito mais fácil. Plataformas mais antigas, principalmente os jogos de cartucho, você vai pagar já valores como os jogos modernos hoje em dia. Valores aí, o barato hoje é R$100. Se encontrar um jogo R$100, esse jogo é barato. Não é o que é barato para mim, mas de forma geral é. No PlayStation 3 você encontra uma faixa de uns R$50. Tudo é calma, não precisa desespero, isso não é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros, você não está disputando com ninguém, cara. É a sua coleção, é o teu hobby, é o teu divertimento e você pode fazer isso muito bem pensado, muito bem estruturado, para que no final do dia você olhe para aquilo e sinta alegria, felicidade em possuir todos aqueles itens e principalmente jogar com a sua família, com os seus filhos. Então, cara, pense que isso é uma maratona, uma longa corrida. Você tem tempo para comprar aquilo que você sempre sonhou, não precisa comprar tudo de uma vez. Você tem tempo para pesquisar os preços, porque muito dificilmente a primeira oferta que você vê de um produto vai ser a melhor. Cuidado com plataformas, cuidado com lojas físicas, sempre pesquise em outros lugares se você não encontra mais barato, porque a verdade é o seguinte, você vai ter anúncios de todos os tipos, vai depender do tipo de colecionador que você quer ser. Se você vai querer ser um colecionador que compra todos os consoles na caixa, você vai gastar uma boa grana com isso, mas se você aceitar ter consoles luz, ou seja, economiza uma grana. Se você é o cara que quer comprar só jogos completos, você vai gastar muito dinheiro e muito mais difícil de achar. Se você aceita ter cartuchos, jogos luz, você vai economizar uma grana e isso vai fazendo sentido para um ou outro tipo de colecionador. Entender o que você quer e aonde você quer chegar é realmente o que vai fazer você ter sucesso na sua caminhada e você não gastar dinheiro demasiado e no final de tudo se arrepender e vender a sua coleção. Compre aos poucos, veja se a aquisição de produtos antigos faz sentido para você, porque manutenções vão acontecer, quebras vão acontecer, problemas vão chegar aos seus consoles. Estamos falando de consoles que muitas vezes estão beirando 40, 50 anos, alguns 30, outros 20. É muito para um produto eletrônico, está funcionando perfeito. Então, quebras, defeitos, manutenções e revisões vão acontecer na sua coleção. E você precisa saber se você é um cara que é mais maleável a isso ou você é mais rígido e vai passar o tempo, você vai se arrepender de ter comprado os consoles porque eles quebram. Ou você vai se arrepender de ter entrado no hobby porque você não encontra aquilo que você quer comprar. Ou você vai se arrepender porque os preços subiram demais. Entender cada fase do colecionismo e comprar aos poucos vai fazer com que isso minimize e você saiba exatamente o que você está fazendo. Bom, mas essas foram as minhas dicas, o que eu falaria para qualquer um que está começando. E eu quero saber de você, qual é a dica que você dá para quem está começando hoje? E não vem nos comentários aqui falando, não quer começar, não comece. Porque se o cara quer começar, é porque ele já sabe mais ou menos onde ele está se enfiando. Claro, tem sempre outras opções, como emulação e FPGAs para você entrar, mas se você quer colecionar, qual a dica que você deixa para quem está chegando aí? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.